Graças a paz, estamos aí retornando, é mais um desafio. Eu creio que vocês estão estudando bastante, né? Eu oro muito para que Deus possa trabalhar isso no coração de cada um dos alunos que fazem parte desse curso. E eu acho interessante que não só a oração, mas também o esforço, né? Para ler, para estudar de uma forma bem mais profunda, para que tudo dê certo. Na verdade, nós vamos estar aí iniciando, dentro da teologia bíblica, livros históricos que são muito importantes. E não são só histórias, tá certo? O livro histórico conta, narra a história, nos deixa informado do que aconteceu, mas também revela povos, revela personagens, e através desses povos e desses personagens, o objetivo maior das Escrituras é revelar o próprio Deus, tá certo? Nós temos a revelação de Deus de Gênesis e Apocalipse. Não pense que, por ser um livro histórico, de repente você pode dizer, não, história é só história, não. Um livro bíblico histórico. Ele também tem um objetivo de revelar a Deus. Através da história que você vai sendo narrada dentro desse contexto todo, você percebe, né, o poder de Deus, a soberania de Deus, como Deus age durante todo o decorrer da história e como Deus está agindo, inclusive, nos dias atuais. Além de que nós pegamos muitos textos históricos e quando nós trazemos para a nossa época, nós podemos fazer uma certa comparação a muitas coisas que acontecem hoje, da forma que acontece, como é que se pode solucionar, de que forma Deus trabalha com relação a isso. Então, isso é importante demais. E eu espero que vocês atentem bem, tá certo? Durante esse período que a gente vai estar junto, né, estudando livros históricos, para que vocês entendam e compreendam que vocês estão estudando um conteúdo muito importante, tá certo? Tão importante quanto qualquer outro, tá certo? Da Escritura Sagrada, tá bom? Então nós vamos iniciar trabalhando os livros, né? Hoje nós vamos trabalhar o livro de Josué, o livro de Juízes, porque a gente vai fazendo essa divisão. O material já nessas alturas que vocês estiverem ouvindo assistindo essa aula, já vai estar com vocês. E aí eu peço, é aquilo que eu sempre peço muito, leiam bastante, porque na realidade não é só, essas aulas aqui são complementos, né? Mas o material está lá, vocês têm que ler bastante, responder as perguntas entendendo, não é só responder por responder, eu quero que vocês respondam e entendam, compreendam aquilo que vocês estão respondendo e aí vocês vão assimilar bem toda a matéria, tá bom? Então nós vamos iniciar lendo um texto da Palavra de Deus, Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, bem conhecido. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então, preste atenção nesse final do texto, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Preste atenção que a gente vai analisar um pouquinho esse texto mais na frente, quando a gente estiver falando um pouquinho sobre o contexto histórico de Josué, tá bom? Então o livro de Josué, é pertinente que a gente inicie falando sobre Josué. E a pergunta é, quem foi Josué? Pois bem, segundo os relatos bíblicos, aprendemos que Josué foi durante muito tempo o auxiliar direto de Moisés. Quando Moisés esteve no Monte Sinai recebendo a lei, Josué estava lá. Lembra? Se você já leu esse texto, você vai lembrar disso. Quando Moisés ia à tenda do encontro falar com Deus, Josué estava com ele. E diz as Escrituras, presta atenção nisso, lá em Êxodo 33, 11, que depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então veja que Josué demorava muito mais tempo lá na tenda do encontro. Deus estava preparando Josué, filho de Nun, para ser o sucessor de Moisés e conduzir Israel até a terra prometida. E quando Moisés morreu, diz as Escrituras, ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito, de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Deuteronômio 34, 9. Então, observe bem, todo o processo da vida de Josué tinha uma finalidade, tinha um objetivo, Deus tinha um propósito. Deus estava preparando Josué para substituir Moisés, porque vocês sabem, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus já sabia no futuro que Moisés não iria entrar na terra prometida com o povo.
Então ele prepara Josué. Josué é um homem preparado segundo o coração de Deus, da forma como Deus quer. Tudo na vida a gente precisa ter essa certeza. Tem um propósito de Deus. Na vida de Josué não foi diferente. Deus preparou Josué para que Josué fosse bem sucedido nesse intento. E aí a gente depende desse texto que eu li para vocês no início. Deus havia advertido, né, Josué para que ele tivesse cuidado de prestar atenção no livro da lei. E não só prestar o cuidado, mas não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ter atenção de fazer tudo conforme estava escrito, porque só assim ele iria prosperar no caminho. É bem verdade que você muitas vezes ouve pregações dentro de textos isolados, né? De repente alguém diz, olha, tu serás bem sucedido em tudo que fizer, mas isola o texto e diz que você vai ser bem sucedido, independente da vida que você está vivendo, mas não é verdade. Deus disse a Josué que ele seria bem sucedido se ele andasse conforme o livro da lei. Se ele atentasse bem para o livro da lei e cumprisse com aquilo que estava ali determinado. Aí sim ele seria bem sucedido. E nós sabemos que Josué foi muito cuidadoso com relação a isso. Não é verdade? Se você já leu, né, o livro de Josué, se você já prestou atenção no livro de Josué, você vai perceber que Josué era muito centrado, ele era muito focado em Deus. Ele era muito atento a tudo. Ele estava ali auxiliando Moisés, mas ele estava atento a tudo. Ele estava sendo muito bem preparado por Deus, principalmente através da sua palavra, do livro da lei. Tá certo? Então isso é importante que a gente analise. Pois bem, um segundo ponto, né, já que a gente já entendeu mais ou menos a história de Josué e o restante você pode ler lá no material, nós podemos falar sobre um breve contexto histórico da situação antes de Josué. Qual seria a situação antes de Josué? Pois bem, primeira saída do povo do Egito para a terra prometida na liderança de Moisés. Aqui começa a caminhada no deserto. Tudo iniciou o processo quando Deus resolve tirar o seu povo da terra do Egito para levar para a terra prometida. Já havia chamado, vocacionado Moisés. Moisés já era o líder e Moisés conduz esse povo a sair da terra do Egito para a terra prometida. Mas aí era só o início de uma caminhada longa no deserto. Poderia ser uma caminhada pequena, tá certo? No máximo de 15 a 20 dias, mais ou menos por aí, que Deus poderia ter tirado seu povo da terra do Egito e levado para a terra prometida. Só que aquele povo que saiu do Egito para a terra prometida não estava, tá certo, preparado para entrar na terra prometida. Por isso que eu digo aqui que iniciou-se o processo da caminhada ao deserto. Um segundo ponto importante, o povo estava corrompido e Deus resolve destruir aquela geração. Moisés então intercede pelo povo, e você sabe dessa história. Moisés foi lá, intercedeu, disse até a Deus que se fosse para destruir o povo, riscasse o nome dele do livro da vida e etc. Mas você sabe que Deus mandou, tá certo? Moisés descer, Moisés continuar conduzindo o povo. E aí é um terceiro ponto que eu quero que vocês entendam bastante, é que o propósito de Deus foi cumprido. Toda aquela geração morreu no deserto, restaram apenas Josué e Calebe. O que eu quero que vocês entendam nesse contexto do livro, tá certo? Que conta, que narra as histórias de Israel. Eu quero que você entenda que as Escrituras estão mostrando a soberania de Deus. Que quando Deus quer fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Mesmo o clamor de Moisés não impediu que Deus renovasse aquela nação. Mais de 3 milhões de pessoas que saíram da terra do Egito para a terra prometida, começaram a circular no deserto, circular em 40 anos. Deus destruiu todo aquele povo e entrou, tá certo, na terra prometida com o remanescente daquela nação. Então Deus, quando quer fazer alguma coisa, Ele faz, nunca duvide disso, tá certo? Em quarto lugar, Deus entra com a terceira geração de Israel na terra prometida, sobre a liderança já de Josué, porque Deus, né, já havia recolhido Moisés. E aí você também, lendo os livros históricos, você vai entender, você vai compreender, tá certo? Não só o livro histórico, aí você vai depender também do Pentateuco, para você observar bem direitinho lá a história de Moisés, né? Você vai depender do Êxodo. São livros que também vão ser necessário que você leia, porque a Bíblia, ela se completa. Não adianta você ler só um livro, 2, que você acha interessante. Eu conheço pessoas que lêem muitos salmos,
Mas não adianta estar lendo o Salmo se você não tem um conhecimento geral das Escrituras. Você precisa ler completa para você entender todo o enredo das Escrituras. E aí vem um terceiro ponto que é muito importante dentro ainda do livro de Josué. O contexto da vida espiritual de Israel na liderança de Josué na terra prometida. Então veja que a condição do povo antes de Josué não era uma condição muito boa. Não é verdade? Moisés teve que lutar com aquele povo difícil. Ao ponto do próprio Deus, quando Moisés estava lá recebendo a lei, disse: desce porque o teu povo se corrompeu. Então imagina a qualidade daquele povo. Então essa era a condição. Mas aí Josué assume, entra com essa terceira geração na terra prometida. E aí vem essa questão do contexto da vida espiritual de Israel na liderança já de Josué. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, a terceira geração também começa a se corromper e Josué intervém solicitando dos líderes uma decisão. Está lá em Josué 24:15. E o que é que ele diz? Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ora, essa era a decisão de Josué. Josué estava expondo. Você lembra que aquela geração, ela nasceu no deserto. Então aquela geração não tinha conhecimento de Deus como tinha aquela geração que saiu lá do Egito. Era um povo que tinha conhecimento de Deus, mas essa geração não tinha conhecimento de Deus. Foi preciso Josué chamar aquele povo a atenção, mostrar com convicção que a necessidade era grande de se servir a Deus e não a deuses, que na realidade a gente sabe hoje pelo contexto bíblico que não existe, né? Deuses não existem, ídolos não existem, né? Na realidade é invencionice, é uma idolatria que se cria. Mas Josué chama aquele povo a atenção e manda eles escolherem. Olha, vocês podem escolher aos deuses que os vossos antepassados serviram, os deuses dos amorreus. Eu tenho uma decisão definida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí vem uma segunda coisa importante. O povo resolve pactuar com Deus fazendo a escolha certa. Josué 24:21. Diz assim, o povo, porém, respondeu a Josué, de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Eles dizem, de maneira nenhuma, nós não vamos servir a esses deuses. Se tu serves ao Senhor, e nós conhecemos a tua conduta, nós conhecemos a tua liderança, a tua trajetória, se tu serves ao Senhor, nós também vamos servir ao Senhor. Então, vem um terceiro aspecto importante, Josué então oficializa o pacto. Está lá em Josué 24:25-26. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém, lhe deu decretos e leis. E Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. E depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então o que é que acontece? Uma quarta coisa importante. O povo cumpre então o pacto, e as escrituras registram isso em Josué 24:31, que diz o seguinte: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele, e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Entendeu aí? Como é importante a liderança de um homem que tem convicção de servir a Deus e que pode influenciar pessoas. Aquela geração resolveu pactuar com Deus e cumpre esse pacto enquanto Josué estava vivo, e mesmo depois de Josué morrer, aqueles líderes que antecederam, e aliás, que se seguiram após Josué, também com conhecimento de Deus, passaram a influenciar o povo. Durante muito tempo aquele povo serviu ao Deus de Israel. E aí vem um quarto e último ponto do livro de Josué, que eu queria que vocês assimilassem um pouquinho, que é o aprendizado no livro de Josué. Devemos reconhecer as nossas falhas e fraquezas e assim nos posicionarmos humildemente diante deste Deus que cumpre as suas promessas. Presta atenção nisso, eu vou repetir. Devemos reconhecer as nossas falhas e fraquezas e assim nos posicionarmos humildemente diante desse Deus que cumpre as suas promessas. Outra coisa importante, devemos viver na dependência dele, de Deus, procurando viver uma vida dedicada, sabendo que, primeiro, ele é fiel em cumprir as suas promessas. Você tem alguma dúvida disso? Se tiver, precisa orar ao Senhor, ver o que está dando errado na sua vida, porque o Deus que nós servimos é o Todo-Poderoso. É aquele que cumpre todos os seus propósitos. Segundo as Escrituras, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Nós não podemos ter dúvida.
Ele é fiel em cumprir as suas promessas, desde que seja dele. Às vezes as pessoas inventam as promessas, né? E diz que é de Deus, e aí não se cumpre não. Mas se a promessa é de Deus, se cumpre. Pode ter certeza, porque ele é fiel para cumprir. Segundo, as vitórias alcançadas na vida não são meros resultados do esforço humano. É Deus quem está no negócio. Nada que você for fazer sem Deus vai dar certo. Tudo que você fizer que Deus está no negócio, vai dar certo. Terceiro, ele nos sustenta e nos farta de bens deste mundo. Hoje a maior bênção da igreja não é material, é espiritual. Nós somos frontalmente atingidos pela teologia da prosperidade e parece que para ser abençoado por Deus você tem que ter carro, você tem que ter casa, você tem que ter bens. Não necessariamente. Porque lá em Efésios, Paulo diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestes em Cristo Jesus. E isso é o suficiente. As coisas materiais vão vir? Vêm, segundo as nossas necessidades. A nossa grande riqueza é ter todas as nossas necessidades supridas e não os nossos caprichos. Entendeu aí? Quarto, ele espera que o sirvamos com sinceridade, não tem coisa melhor. Aliás, você precisa servir a Deus com sinceridade, sabe por quê? Deus conhece mesmo, a gente não conhece? Deus sabe dos nossos pensamentos, Ele conhece até a intenção do nosso coração, então não adianta não ser sincero diante de Deus. Não vai dar certo, porque Deus conhece. Então vamos ser sinceros, vamos servir a Ele com sinceridade. Quinto, Ele exige exclusividade relacional conosco. Deus não divide sua glória com ninguém e também, muito menos, Ele divide a gente com algum outro Deus. Você tem que servir exclusivo a Deus, tá certo? Porque Deus está focado em cada um de nós. Então, o livro de Josué ele vai trazer todo esse enredo para que a gente possa entender, tá bom? O livro de Juízes. O livro de Juízes é outro livro muito importante que a gente precisa entender, porque vai falar dos altos e baixos de Israel. E eu queria iniciar dizendo o seguinte: passados os tempos de Josué e daqueles líderes que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel, a situação muda. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Ora, passado muito tempo, de Josué, dos líderes que vieram depois dele, chega um momento que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados e surgiu então uma nova geração em Israel que não conhecia o Senhor e o que Deus havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, prestaram culto aos Baalins. Está lá em Juízes 2, 10, 11. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse no livro de Juízes, as consequências da desobediência daquela geração. Toda desobediência tem uma consequência desastrosa. Presta atenção nisso, que isso é importante. Por conta da rebeldia daquela nova geração, que não conhecia Deus e os seus feitos, Deus resolve punir os israelitas. Juízes 2, 14 e 15. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então observe bem, a desobediência mostrada aqui no povo de Israel, registrada no livro de Juízes, vai mostrar que toda essa desobediência é prejudicial, é nociva, tá certo? Se nós desobedecemos a Deus, nós vamos não ter Deus como aliado, mas vamos ter Deus como adversário. Presta atenção nisso, que às vezes acontece coisas na vida da gente, a gente diz que é o diabo, mas não é o diabo, não, é Deus. E ninguém consegue vencer Deus, a não ser que se arrependa e clame com um coração verdadeiramente arrependido, aí Deus muda o quadro. Mas se não tiver arrependimento genuíno, nem adianta. Deus vai estar sendo adversário por conta da desobediência. E aí vem um segundo ponto importante, o socorro de Deus ao seu povo. Deus então resolve intervir naquela situação, levanta juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Juízes 2,16. Então, Deus resolve intervir. Deus sempre vai intervir. Tá certo? Quando o povo clamou arrependido, com o coração arrependido, Deus providenciou os juízes. E os juízes eram pessoas levantadas por Deus para libertar o povo de Israel da opressão do seu inimigo. E aí vem a terceira questão também importante, a situação de altos e baixos daquela geração. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado,
o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimia e os afligia. Mas, veja aqui, mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes cultos e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado, conforme Juízes 2, 17 e 19. Então essa é a realidade da vida das pessoas, do homem, né? O homem é falho. Então tem momentos que o homem está por cima, mas tem momentos que o homem está por baixo. Quando ele obedece a Deus, ele está por cima. Quando ele desobedece a Deus, ele está por baixo. Esses eram os altos e baixos de Israel. Quando Israel se arrependia, clamava o Senhor mandava o juiz, libertava Israel, e aí você vai ver o juiz passava tantos anos, era tantos anos de paz. O juiz morria, Israel voltava para o pecado, começava tudo de novo e ia lá para baixo. Aí quando estava oprimido novamente por algum inimigo, clamava a Deus, Deus mandava um novo juiz e Israel estava lá em cima, né? E essa realidade pode se aplicar para os dias de hoje. Muita gente hoje está vivendo em cima, na obediência a Deus, mas de repente estão lá embaixo por causa da sua desobediência a Deus. E aí vem um quarto ponto importante, a punição severa de Deus para aquela geração. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele como fizeram os seus antepassados. Está lá em Juízes 20, versículo 20 e 22. Presta atenção, aquele povo que era para ter sido eliminado, Deus não elimina totalmente. E agora Deus vai usar aquele povo que era um povo cruel, povo que não tinha temor de Deus, um povo que não conhecia Deus, um povo que se via deuses, tá certo? Um povo que tinha uma natureza terrível e Deus agora usa aquele povo para fazer juízo contra o seu povo. Já pensou que situação? Mas Deus não está sendo mal, Deus está sendo bom, Deus está querendo corrigir o seu povo através do juízo. Presta atenção nisso. A Bíblia não diz que Deus castiga o que ama, castigar ali quer dizer corrigir, educar. Deus faz isso. E aí vem a quinta e última parte do livro de Juízes que eu queria que vocês entendessem, que são as lições extraídas deste livro maravilhoso. Primeiro, Deus nos ensina que as suas promessas precisam ser possuídas pelo seu povo. Promessa de Deus é para ser possuída pelo seu povo. Se você crê em Deus, você tem que possuir as promessas de Deus. Mas são as promessas de Deus, não são as suas. São as de Deus. Presta atenção nisso, que isso é importante. Segundo, que o povo de Deus precisa de líderes comprometidos com o Senhor. Sim, se nós não tivermos líderes como Josué, se nós não tivermos líderes como o próprio Moisés foi, nós não iremos a lugar nenhum. Porque os líderes convictos em Deus, qual é a tendência desse líder? Fazer com que o povo que o está seguindo também sirva a este Deus. Se nós tivermos líderes corrompidos que já não têm mais temor a Deus, então nós vamos descarregar, nós vamos sair do prumo, nós vamos nos desviar. Terceiro, que a falta de liderança espiritual firme conduz o povo a um completo esquecimento de Deus. E isso aconteceu com Israel e acontece nos nossos dias. Hoje nós estamos vendo exatamente isso acontecer. Por falta de liderança, muitos estão esquecendo de Deus. Já não tem mais noção nem ciência do Deus que serve. E em quarto lugar, que a ira do Senhor se acende contra os cristãos infiéis. Foi naquele tempo e é hoje. Presta atenção, porque Deus não muda. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Por isso que tudo que, Paulo diz, tudo que antes foi escrito para aviso nosso, foi escrito. E a gente precisa aprender com isso. Em quinto, que Deus atende o clamor sincero dos seus filhos. Então, gente, veja que são 2 livros históricos que eu passei para você agora, e que tem lições maravilhosas, que se a gente ler com atenção, se a gente atentar bem e começar a extrair os ensinamentos desses livros, vai servir demais para a nossa vida espiritual. E eu espero que você leia o material que eu mandei para você, responda as perguntas com atenção, aprenda, tá certo? E tire proveito de todo esse material. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.